Olá, me chamo Fernanda. Hoje vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do efeito do extrato etanôlico dos frutos de Guazuma umifolia sobre a hiperuricemia, que desenvolvi durante a minha iniciação científica com bolsa do PIB CNPq-UFOP, sob orientação da professora Dênia, no Laboratório de Plantas Medicinais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas na Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Quando uma pessoa possui níveis séricos de ácido úrico superior a 6,8 mg por decilitro, ela apresenta um quadro clínico de hiperuricemia, que a princípio pode não causar sintomas. A hiperuricemia é causada por um aumento na síntese do ácido úrico, ou pela deficiência na sua excreção, ou por ambas as situações. Hiperuricemia por longos períodos pode levar ao desenvolvimento de doenças. O ácido úrico em níveis acima de 6,8 mg por decilitro pode precipitar e acumular nas articulações e tecidos, causando a gota, que se caracteriza por dor intensa, vermelhidão e sensibilidade nas articulações. O acúmulo de ácido úrico nos dutos coletores dos rins pode causar doenças renais, hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Guazuma umifolia Lamarck é uma árvore frutífera pertencente à família Malvácea e é popularmente conhecida como mutamba. Essa espécie é comum no Cerrado brasileiro e possui uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde as regiões do México até o sul do Brasil. Na literatura, já foram comprovados diversos efeitos terapêuticos do extrato da Guazuma umifolia. Dentre eles, podemos citar adstringente, cicatrizante, antiviral, antimicrobiano, gastroprotetor, antihiperglicêmico e cardioprotetor. Os efeitos adversos e o número reduzido de medicamentos efetivos para o tratamento da gota, aliado ao potencial das plantas como fonte de novos antihiperuricêmicos e aos poucos estudos farmacológicos descritos para a mutamba, são fatores importantes que justificam esse estudo. O objetivo deste estudo foi realizar a avaliação dos extratos etanólicos dos frutos de Guazuma umifolia sobre a hiperuricemia. A metodologia do trabalho foi constituída em 4 partes. Primeiro, coleta dos frutos, preparo dos extratos, avaliação em vivo da atividade antihiperuricêmica e análise estatísticas da interpretação dos resultados. Os frutos foram colhidos manualmente na Universidade Federal do Mato Grosso, identificados, prensados e secos em estufas, e foram depositados no herbário da Universidade Federal do Mato Grosso até serem transferidos para a UFOP. O preparo dos extratos ocorreu no Laboratório de Plantas Medicinais da UFOP. Lá, os frutos foram pulverizados e extraídos por percolação com etanol até o esgotamento do material vegetal. A avaliação da atividade antihiperuricêmica ocorreu em ratos Wistar-Mais, que a princípio foram divididos em 2 grupos, sendo o controle normal, que foram os animais que não receberam tratamento e nem foram induzidos à hiperuricemia, e os ratos hiperuricêmicos. Estes foram divididos em mais 5 grupos, sendo controle hiperuricêmico, aqueles que foram induzidos à hiperuricemia e não receberam tratamento, os que foram induzidos à hiperuricemia e receberam tratamentos com os medicamentos utilizados na clínica, que foi o alopurinol, benzbromarona e probenicida, e os ratos que foram induzidos à hiperuricemia e foram tratados com o extrato etanólico dos frutos de Guazuma umifolia. E como ocorreu então o experimento? Primeiramente, os animais foram privados de água e alimento durante a noite anterior ao experimento. A hiperuricemia foi induzida por meio de uma injeção intraperitoneal de oxalato de potássio e por gavagem de ácido úrico. Após 30 minutos da indução da hiperuricemia, foram administrados os devidos tratamentos, também por via intraperitoneal. Após receberem um tratamento, os animais foram colocados em gaiolas metabólicas e foram fornecidos 100 ml de água.
Depois de 5 horas de experimento, os ratos foram eutanasiados com uma dose letal da associação de cetamina e xilazina, administrados por via intraperitoneal, para a coleta das amostras de sangue pela aorta abdominal para a dosagem sérica do ácido úrico. Temos aqui o nosso resultado. Como esperado, o grupo controle negativo, ou seja, aquele que foi induzido à hiperglicemia, mas não foi tratado, apresentou alta concentração sérica de ácido úrico. O grupo controle normal apresentou níveis normais de ácido úrico no sangue, o que também já era esperado. Os grupos controle positivo foram capazes de reduzir a concentração sérica de ácido úrico e os extratos testados também foram capazes de reduzir a concentração sérica de ácido úrico em todas as doses testadas, não havendo diferença estatística significativa entre eles. Porém, a dose de 31,25 mg por quilo foi a que se mostrou mais eficaz em comparação com os medicamentos utilizados na clínica. Podemos concluir então que o extrato etanólico dos frutos da Guazuma umifolia foi eficaz para tratar a hiperglicemia em todas as doses avaliadas. Os resultados sugerem o potencial do extrato etanólico para o tratamento da hiperglicemia. Quero agradecer especialmente à Universidade Federal de Ouro Preto pela infraestrutura dos laboratórios e pelo financiamento, ao CNPq pela bolsa concedida, à FAPEMIG pelo financiamento, à CAPES pelo financiamento e bolsas dos pós-graduandos. Obrigada.